foi criado para viver feliz eternamente num paraíso. Amém? Olá, gente! Aqui quem está falando é o pastor Dr. Luiz de Matos. Estamos gravando o vídeo de número 2 do nosso estudo sobre a morte espera a todos nós. Meus amados, nós encerramos o vídeo de número 1, gravado anteriormente, dizendo que Deus abençoou o fruto da sua criação, colocando ali no Jardim do Éden um verdadeiro paraíso, onde ele deveria viver em comunhão com o Criador. Leiamos Gênesis capítulo 2, capítulo 1, verso 28 e capítulo 2, verso 8, onde nós temos o registro dessas declarações. Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, etc, etc. E no verso 8 do capítulo 2 de Gênesis nós temos que Deus plantou um jardim, chamado Jardim do Éden, que se localizava na banda do Oriente, e ali ele pôs o homem que havia criado. Meus amados, no Jardim do Éden, o homem tinha plena comunhão com Deus. A comunhão entre Deus e o homem, obra das suas mãos, era absoluta e perfeita. E Deus o visitava todos os dias, mais especificamente próximo à viração do dia. Podemos ler sobre isso em Gênesis capítulo 3, verso 8, onde está escrito que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Amados, a relação da criatura com o Criador, ali no Jardim do Éden, era perfeita e a vida era maravilhosa, tudo perfeito. Podemos ver isso na expressão de Deus ao final da criação, especialmente depois de ter criado a mulher, e que está registrado em Gênesis 1:31, quando Deus viu que tudo quanto tinha feito e que era muito bom. Diz o texto, foi a tarde e manhã do dia sexto. Amados, Deus criou o ser humano e quando o criou, o fez à sua imagem e semelhança. A semelhança com o Criador nos concedeu alguns dos atributos de Deus. Alguns dos atributos que são característicos de Deus. Por exemplo, a vida em caráter eterno. Por exemplo, com a capacidade de escolher ou de tomar decisões, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus também criou o ser humano, amados, com a capacidade de criar. Não criar no sentido de trazer para a existência aquilo que não existe, mas criar no sentido de se utilizar do que existe, modificando-o e trazendo à existência algo que então não existia anteriormente. Por exemplo, o avião, o telefone, a mesa, a cadeira,
essas coisas são frutos da criação humana. Também o homem foi feito com a capacidade de amar. Amados, a capacidade de amar e de perdoar são atributos de Deus e que nós herdamos no processo da criação, quando Deus decidiu criar-nos à sua imagem e semelhança. Outra coisa muito interessante é que o homem foi criado, meus amados, com a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que lhe convém ou não convém. Meus amados, isso é de extrema importância. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou capacitado para tomar decisões. E Deus capacitou-nos de modo a sabermos o que nos convém ou não nos convém. Nós temos no nosso interior um elemento que nós conhecemos por consciência. E essa consciência que está em nós e que pertence a nós, não é nada mais e nada menos do que um juízo de Deus que habita em nós, aprovando nossas boas atitudes e reprovando as nossas más condutas. Meus amados, mas o inimigo de Deus, e consequentemente inimigo nosso também, ele não estava nada satisfeito com a criação do ser humano. E como não estava satisfeito com as condições da nova criatura, ele não perdeu tempo para entrar em ação. E desde então começou a trabalhar a fim de destruir o relacionamento entre a humanidade e Deus, o Criador. Meus amados, num certo momento, quando Eva se encontrava sozinha, nós não sabemos as razões pelo fato dela estar sozinha, mas a realidade é que num certo momento, quando ela se encontrava sozinha, o inimigo não perdeu a ocasião e entrou em contato com ela, de uma maneira sutil, de uma maneira bem discreta, como quem não quer nada. Nosso inimigo, meus amados, ele não vem fazendo estardalhaço, ele não vem fazendo barulho, ele não vem assustando ninguém e também não vem despertando suspeitas. Nosso inimigo sabe como agir com cada um de nós sem despertar suspeitas. Foi assim que ele iniciou um diálogo com Eva, após ter chegado de mansinho, como quem não quer nada. Através daquele relacionamento sutil, enganoso sim, mas sutil, Satanás conseguiu induzir Eva a comer do fruto proibido, como nós conhecemos a passagem e como foi que aconteceu. E o pior é que depois de ter comido do fruto proibido, de uma forma muito inocente, ela se dirigiu para Adão, seu companheiro, e acabou levando-o a comer também daquele fruto proibido. Meus amados, o que interessa aqui neste estudo é que Satanás venceu, é que o tentador conseguiu enganar a Eva e, consequentemente, saiu vitorioso. E, dessa forma, se consumou o pecado original, estabelecendo-se então uma desobediência da parte da criatura para com o seu Criador.
Meus amados, nós precisamos ter em mente que quando Adão tomou conhecimento do fato acontecido, Eva já havia comido do fruto proibido. Quando Adão tomou conhecimento do ocorrido, tratava-se já de um fato consumado. Eva já tinha comido do fruto proibido. Amados, é assim, depois do leite derramado lá no fogão, enquanto estava, no fogo, depois que derrama o leite, amados, é uma questão de limpar o fogão e cuidar do que sobrou na panela, ok? Qualquer outro procedimento não vai dar em lugar algum, ou não é assim, ok? Então, meus amados, quando Adão se inteirou do fato de que Eva havia consumado o pecado da desobediência, em virtude de ter comido do fruto proibido, não havia mais nada a fazer, especialmente por parte de Adão. Ora, a grande verdade, meus amados, é que Adão se viu encurralado. Adão se viu num beco sem saída. Ora, era comer também do fruto proibido e permanecer unido com a sua companheira, ou seja, no caso, morrer com ela, ou romper com a sua companheira, a fim de que ela perecesse sozinha, mas ele se manteria dessa forma fiel ao Criador. Amados, Adão tinha que tomar uma decisão. Adão tinha que fazer uma escolha: comer do fruto proibido, ser fiel a Eva e permanecer com ela, ou não comer do fruto proibido e permanecer fiel ao Criador, mas nesse caso perderia a sua companheira. Amados, nós sabemos qual foi a escolha de Adão. Nós sabemos que deliberadamente, Adão escolheu, Adão decidiu comer também do fruto proibido. O pior de tudo isso é que quando Deus veio visitar Adão no virar do dia, então a casa caiu, ok? Deus ficou entristecido com o procedimento de Adão, lembrando-o que ele comera do fruto proibido. Isso está em Gênesis, capítulo 2, verso 17, onde Deus diz para Adão: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados, vamos ficar por aqui mais uma vez, encerrando esse vídeo número 2. Daremos prosseguimento no nosso próximo encontro, no vídeo número 3. E fica aqui os meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanham, que participam aqui do nosso canal. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, acione aí o sininho para que quando a gente colocar um vídeo novo, você seja notificado. E aqueles que quiserem se comunicar com a gente, faz isso através dos comentários. Nós estamos atentos e responderemos dúvidas, dificuldades, problemas, e também
estamos abertos a críticas, ok? Fiquem todos com Deus e permaneçamos na presença do Senhor, porque a vida é curta demais, gente. A vida é curta demais e vale a pena viver nessa dimensão da vida, andando com Jesus todos os dias. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus. Olá, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Deixe o seu comentário, ele será importante para nós. E se o vídeo lhe foi útil, deixe seu like, inscreva-se no canal. Temos muita coisa para colocar aqui nesse canal. Obrigado!